Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje tá um dia bonito lá fora. Aí que benção. Isso aqui tudo é milagre do Senhor Jesus, né? Que se não fosse Deus, não teria, né? Esse dia bonito aí, abençoado do Senhor Jesus, né? Então hoje a gente eu vou falar aqui em números que Deus tirou aqui. Saiu em números 11, irmão. Números 11. 11. As murmurações dos israelitas, né? Então aqui Deus já está falando com nós. Vamos ler, né? Aconteceu que deixando o povo era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu a sua ira e se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que clamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos do peixe que no Egito, né, moíamos de graças, e dos pepino, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa que nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor acho que é debélio. Espalhava-se o povo e a colhia, e com moinhos a moía, ou num grau, ou pisava, e em peneiras cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o sabor de azeite fresco, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, da qual a porta de sua tenda. A ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, que isso aqui, irmãos, está no nosso dia de hoje, né? Que estamos vivendo, né? As murmuração, né? A nossas murmuração, né? A murmuração do povo. Israelita, nós somos também essa descendência. Então, nós hoje estamos precisando do maná do céu, né? Que é o maná do céu, o alimento de Jesus Cristo, né? O nosso alimento, né? Que Deus tem para nos alimentar. Então, quando nós clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós clama Ele com sabedoria. Vamos agradecer, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar em Deus a sabedoria, porque se nós tem família, tem filhos, os nossos filhos precisam do leite, precisam do alimento, precisam de comer, igual a esses aqui nessa época, todos são iguais, né? Então, em vez de nós murmurar e reclamar, vamos agradecer, porque daí Deus vai derramar sobre nós as bênçãos do céu para nós, tá? E o Senhor se irrita com a murmuração, porque hoje em dia as pessoas murmuram por tudo, né? Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém certo, mas nós temos que vigiar, né? E parar de reclamar, né? Nós está almoçando, tem só um arroz, agradece ao Senhor pelo aquele arroz. Se nós está almoçando, tem só um arroz e um macarrão, eu faço isso. Quando tem só alguma coisa assim, a gente confia em Deus, crê em Deus, que Deus proverá e agradece ao Senhor. E assim acontece, irmãos. Acontece, porque eu tenho testemunho forte. Uns 4 anos atrás, na minha casa tinha só 2 pacotes de arroz, 2 não, 1, né, perdão. Um pacote de arroz e nós estávamos desempregados. E aí a vizinha foi e me pediu alimento. Eu fiquei com dó, porque a vizinha tinha muito criança, né? E Deus tocou no meu coração para dar aquele pacote de arroz. Eu fui e dei. E quando eu entreguei esse pacote de arroz, meus meninos falaram para mim: mãe, a senhora deu nós comer, o que nós vai comer? Eu falei assim: Deus proverá, né? E confiei no Senhor. Então não murmurei, não reclamei, não dei reclamando, porque quando você dá reclamando e dá também coisando, não vai adiantar. O Senhor não vai ver o que você fez do coração. Então você tem que fazer com o coração. E naquela hora ali, o que eu fiz foi de coração, irmãos. Porque se eu não tivesse feito de coração, o Senhor não tinha agradado de mim pelo que eu tinha feito. E quando foi depois de tarde, a avó dos meus filhos ligou e falou que estava lá em casa visitar para levar uns abacates, né? E eu, tudo bem, ela foi. Só que quando chegou lá, irmão, para honra e glória do Senhor Jesus, ela levou 15 pacotes de arroz, uns 8 de feijão, uns pouco de óleo.
abacate, verdura. Foi uma benção e tanto. Então, para você ver, não precisa de você temer, não precisa de você ter medo nessa época que nós estamos vivendo, dessa crise que tá. Tem gente aí que está desempregado, está desorientado. Confie em Deus. Deus não vai deixar você passar fome. As contas pode até atrasar, mas o alimento o Senhor nunca deixará nós passar. Porque até o passarinho, as aves do céu não trabalham e o Senhor não deixa eles perecer de fome. Então, irmãos, confia no Senhor, tá? Crê em Deus e para de murmurar. Então aqui o Senhor se irritou com o povo que estava murmurando no deserto lá na época de Moisés. E Moisés, e pelo clamor de Moisés, que Moisés viu o pessoal dele lá, porque Moisés era o pastor, né, das ovelhas, né? Então ele clamou a Deus com oração, com clamor, né? E isso agradou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, o Senhor tinha irritado com aquela turma. Por quê? Porque eles tinham tirado eles do Egito, né? Porque o pior que eles estavam passando era no Egito, que eles eram escravos. Eles ficavam lá como escravo, era açoitado, não tinha liberdade para nada. Então o Senhor foi e tirou eles do cativeiro e entregou nas mãos de Moisés para que Moisés partoreia, né? Partoreia eles para a terra que mama leite e mel, que o Senhor Jesus ofereceu para Moisés e para os que estavam com Moisés, os filhos do nosso Deus, né? Que é as ovelhas de Moisés nessa época, o povo de Israel, né? Aí, só que no termo do caminho, o povo começou a murmurar, né? Porque eles veem a dificuldade, eles reparar as coisas, e eles não estavam perdendo a fé, e assim começou a murmuração. E aí o Senhor se irritou, porque o Senhor colocou uma coluna de fogo à noite para poder clarear onde eles andavam e de dia colocava uma de sombra, uma nuvem, né, para poder tampar eles do sol. E dava o alimento também, e vinham os maná do céu que descia, né, do céu. Então, o Senhor trabalha nas nossas vidas dessa maneira, irmão.